Bom, e no episódio de hoje eu converso com o Rafael Alves. O Rafael é psicólogo, psicanalista, professor da USP e é uma alegria receber ele aqui no Diálogos hoje. O Rafael ele está como organizador nesse livro aqui, que recebi recentemente, Brazilian Psychosocial Histories of Psychoanalysis, um livro fundamental. E não só como organizador, o Rafael também tem um capítulo aqui interessante, e é sobre esse capítulo que a gente vai conversar hoje, trazer alguns aspectos aí interessantes e atuais que eu acho que os diálogos aqui passam por essa questão assim do que está sendo, né, discutido no campo social, o que a gente está aí com os temas, né, circulando pela mídia também, enfim. Então, Rafael, bem-vindo e de novo é uma alegria te ter aqui nesse diálogo. Mariana, obrigado. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui, ter essa conversa com você. Bom, então assim, para a gente começar de uma forma bem introdutória, né, sobre o livro até, eu queria te perguntar, né, como que surge, qual é o contexto que surge esse livro, como que vocês se organizaram, eu acho que envolve outras pessoas, né, já que você está como um dos organizadores, e me conta um pouquinho desse contexto, acho que é interessante. Legal, Mariana, obrigado. Esse livro, na verdade, ele é o resultado de um colóquio que a gente fez sobre história da psicanálise lá na USP. Aham. A professora Belinda, do departamento lá de Psicologia Social da USP, junto com o Stephen Frost, que professor na Birkbeck College de Uhum. Londres. A gente conseguiu juntar uma série de pesquisadores e pesquisadoras trabalhando história da psicanálise, né, nas Uhum. suas mais diferentes frentes para estar nesse colóquio com a gente. Então, enfim, houve quem apresentasse trabalho sobre método, historiografia, né, um pouco, o meu texto está um pouco Uhum. nessa frente, né? Houve quem apresentasse as pesquisas. A Belinda, na época, tinha um grupo de orientação que, assim, majoritariamente estava trabalhando com história da psicanálise no Brasil, né? Olha só. Então, tem muitos dos orientandos dela na época. Hoje já todo mundo, acho que terminou, já defendeu o doutorado. O Ah, Fernando, o Rodrigo, a Aline, era tudo do grupo dela de pesquisa. tá. E o professor Steven, que estava numa interlocução, recebeu muita gente para fazer doutorado de sanduíche na Inglaterra. Eu não fui, eu fui para a Inglaterra também, mas eu não fui com ele durante Uhum. meu doutorado, mas a gente esteve muito próximo, trabalhou junto, é um cara muito legal, muito agradável. E Ótimo. aí, depois que acabou o colóquio, a gente falou, vamos pedir os textos para as pessoas, né? Uhum. E vamos publicar os trabalhos nessa na verdade, uma dupla publicação, né? No primeiro momento saiu essa versão, que Tá, é a que você mostrou, né? Que saiu pela Palgrave, Hum. e super recentemente essa, e Uhum. super recentemente, por questão de 2 meses, 3 meses no máximo, a gente conseguiu a publicação pela editora Benjamin, daqui de São Paulo, que é essa Uhum. versão aqui, Histórias Psicossociais da Psicanálise Brasileira. São os mesmos textos em português, né? Uhum. Então é isso, é resultado de um Uhum. trabalho que aconteceu antes da pandemia, esse colóquio, né? Um pouco antes. Ah, tá, tá. E ao longo da pandemia, enfim, enquanto eu estava fazendo o doutorado e as outras pessoas também estavam terminando os doutorados delas, Uhum. a gente compilou os textos e fez essa publicação. Nossa, bacana. Então, o colóquio foi antes da pandemia. Vocês tiveram esse encontro, foi presencial, foi bem, né, naquele momento anterior a Foi. essa parte agora muito online, né? É, Nossa, bacana. Então, assim, já divulgando aí que eu nem eu sabia, né? Tava até conversando antes com o Rafael aqui sobre o livro, tem a tradução em português, o que é ótimo. O que a gente vai conversar foi meio de uma. Eu só tive acesso ao livro em inglês que chegou aqui para mim, então é de uma tradução que eu fui fazendo de uma forma livre, né? Então, até falei para o Rafael, se tiver alguma coisa de termos, né, que ele achar que é mais interessante de outro jeito, a gente pode falar aqui também. Mas quem está no Brasil já pode ter acesso, então, né, Rafael? Esse livro já está disponível em português. Já disponível, só entrar no site da editora Benjamin, vocês já Benjamin. encontram. Tá ótimo. Bom, então a gente já tem um pouco desse contexto, desse colóquio que aconteceu. O livro foi publicado, acho que em 2021, esse aqui, né? Pelo menos o que eu tive acesso aqui no livro. E agora falando um pouco do teu artigo, né? Do teu trabalho, do teu capítulo no livro, assim. O que que te fez pensar, né? Sobre essa questão do segredo, né? Na história da psicanálise. Como que teve algo que te despertou para esse tema? Eu sei que já fazia parte, talvez, da pesquisa do doutorado, né?
Mas me conta um pouco assim desse interesse, talvez pelo tema, não sei, algo que te despertou. Esse tema me ocorreu sobretudo por conta dos impasses, das dificuldades que eu estava tendo durante a minha pesquisa do doutorado, né? Ah, Eu fiz uma pesquisa sobre a história da psicanálise na ditadura, né? hum, Eu já cheguei no doutorado com uma vontade de trabalhar com arquivos, né? ah, E tudo aquilo que eu esperava que fosse acontecer acabou se confirmando, né? Que é os arquivos, sobretudo da psicanálise, se fecharam no momento em que eu quis me aproximar deles. ah, Mas era muito interessante porque eles não se fechavam do tipo assim, você não pode chegar aqui, você não pode encostar, e, tipo assim, a desculpa era meio, tá tudo muito desorganizado, são caixas assim, eu acho que nem vai dar para você consultar porque você não vai conseguir encontrar nada. ah. Era um desconvite muito simpático até, né? É, E aí eu já, falava, diga, desculpa. não, já é um obstáculo aí, né? Assim, para quem está pesquisando. Pois é. E aí eu olhei para aquilo e falei, olha, eu não vou ficar insistindo muito, doutorado é curto, o tempo é curto, a grana é curta, tudo é. Então eu vou ter que dar um jeito, né, de encontrar fontes arquivísticas para eu sustentar e realizar a pesquisa propriamente dita, né? E é nesse momento em que eu me deparo com, sobretudo um portal, eu consultei mais de um, né? Ah, Mas um portal que foi muito importante para mim na pesquisa é o portal Memórias Reveladas, sediado no Ministério hum, da Justiça, que é uma compilação de várias fontes arquivísticas relativas ao período ditatorial. nossa, Então, eu fui fazer a pesquisa com arquivos dos chamados serviços secretos, estamos chegando no texto, isso. dos chamados serviços secretos de Estado da época da ditadura, sobretudo do Serviço Nacional de Informações. Hum, E aí é isso, né? Uma coisa seria se eu fosse trabalhar com arquivos de instituições de psicanálise, que tipo de arquivo seria esse? Agora, fazer uma pesquisa em história da psicanálise com arquivos do serviço secreto da ditadura era muito talvez inusitado, muito inesperado. uhum, E quando eu fui trabalhando com os arquivos, fui percebendo que dava para fazer a pesquisa com aqueles ah, arquivos. E eu teria que trabalhar do ponto de vista do método, né, muito bem com essa categoria de segredo. Então, eu comecei a escrever esse texto como se fosse o meu capítulo de método da tese, ah, que acabou não sendo. Ele sim. ganhou uma espécie de autonomia, eu acho que de todos os capítulos da minha tese, ele é o mais autônomo, digamos assim, ele funciona separado da tese, né, melhor do que os outros. Hum, Então, eu escrevi um capítulo de método para a tese, e esse virou um capítulo subsequente ao de método, que né, nesse momento, quando a gente foi publicar o livro e quando a gente estava organizando mesmo o colóquio, eu falei, não, vou puxar para esse lugar, porque isso daqui é uma discussão que vale, né, para todo mundo que vai trabalhar com história da psicanálise em regimes não democráticos, ou mesmo em regimes democráticos. uhum, uhum. Nossa, é Porque- muito legal saber. Ah, desculpa te interromper. Não, porque só para dar essa pista, né, um dos pontos que eu trabalho no texto é com um ensaio do Norberto Bobbio. Um ensaio curtinho, ele se repete, o argumento se repete em outros textos dele, mas sobretudo num ensaiozinho dele chamado Democracia e Segredo. Hum, Nos regimes democráticos, a gente tem uma espécie de dispositivo anômalo operando, enfim, dentro do Estado, né? isso. Ele contradiz um aspecto da democracia que Democracia. é a transparência, Exato. Por isso mas anômalo, né? Uhum, ele produz informações secretas para dentro do Estado para fins de defesa nacional, etc, etc. uhum, E esse costuma ser uma espécie de termômetro muito importante para a gente avaliar o Estado democrático de uma determinada democracia. O quão democrática ela é. Se o ah, serviço de informações começa a ganhar uma proporção muito maior do que ele deveria ter, hum, ele começa a ser aparelhado por dentro, a gente vai vendo a democracia definhando. É um signo de que tem uma certa democracia definhando, né? ótimo. Então, enfim, só para dar uma pista de que esse foi um dos lugares que. É isso, eu também escrevi a tese sobre
um governo, Hum, um último desgoverno aí, daquele que é sim, melhor nem falar o nome. sim. Então também foi uma reflexão feita num período de muita tensão política aqui no Brasil. Claro, Mas, fundamental, fundamental, né? E eu acho que você já está aí antecipando um tópico que está, de fato, no capítulo que me chamou a atenção, esse aspecto de uma anomalia na própria, no próprio sistema ali democrático do que faz parte daquilo, né? Que vai contra um pouco o que você está falando, né, no capítulo, esse princípio da transparência, né? Ou seja, tem algo ali dentro que não é tão transparente assim. Mas daqui a pouco eu quero tocar um pouco mais nesse assunto, né? Antes queria voltar um pouquinho do que você fala assim inicialmente, né? Assim, essa noção de segredo, até na própria psicanálise, né? Assim, como que isso vai surgindo, como isso desde o Freud, né? Acho que tem bastante coisa assim que você trabalha muito bem no capítulo. Tem um autor que você fala, acho que a publicação dele, The Assault on Truth, que eu acho que é algo como Ataque à Verdade, algo assim, que você usa, né, como uma referência, para pensar um pouco isso, assim, né, desse lugar, do segredo na psicanálise. Se eu não me engano, esse autor, ele faz uma crítica ao Freud, né, sobre esse lugar. Você consegue comentar algo disso? Assim, que eu achei tão interessante esse claro, autor, do que ele traz disso. esse caso é um caso meio bastante conhecido por quem trabalha com história da psicanálise, que é o caso do Jeffrey Masson, Jeffrey Moussaieff Masson, que foi um dos responsáveis pela organização dos arquivos Freud da Biblioteca de Washington. Ele era uma espécie de braço de confiança do Kurt Eisler, né? E, de alguma maneira, também da Ana Freud, Hum. para fazer a tutela e a organização das cartas, Ah, é, enfim, dos arquivos do Freud que foram para a Biblioteca de Washington. Então, ele tinha um acesso privilegiadíssimo, né? A cartas que, na época, ninguém tinha, né? Uma partezinha, até hoje, se bobear, ninguém tem, mas hum, então, nessa confiança que foi dada a ele, ele fez um trabalho que é super importante, por exemplo, compilou as cartas do Freud para o Fliss. sim, Foi ele que organizou. sim. Só que, em meio a isso, ele foi lendo outras cartas, né, que fizeram com que ele criasse uma hipótese de que o Freud abandonou a teoria da sedução Hum, não por uma razão clínica, metapsicológica, na direção de uma teoria da fantasia e tal. Isso é conversa de psicanalista para psicanalista. Freud abandonou a teoria da sedução porque ele preferiu ignorar os abusos sexuais infantis que se reproduziam sistematicamente na Viena do seu tempo. Então, ele tem uma coisa assim que enfim, essa é uma hipótese super contestada. isso. Todo mundo trabalha com história da psicanálise e fala assim, "Pô, acho que ele está extraindo consequências de coisas que não, né? Exato. Pô, o que a gente chama em historiografia de revisionismo. Faz uma Ah, tá. espécie de Entendi. revisionismo, né? Uhum. Mas tem um ponto que me intriga mais assim do que que a própria estratégia revisionista dele. Ele é um entre tantos, digamos assim, mas ele tem uma característica que é ele trabalhou diretamente com os arquivos. Então, isso dá para ele uma aura de poder, deu, né, para ele. Esse livro a tradução em português acho que é Atentado à Verdade. Atentado, tá. Deu para ele uma aura de poder, tipo assim, eu vi arquivos que ninguém viu, eu consultei coisas que então assim, Hum, vocês que não viram o que eu vi, têm que acreditar em mim. Então, isso, isso. essa coisa do poder e da sujeição de quem trabalha com os arquivos, mantendo os arquivos secretos, né? Digamos assim, subjugando o outro, isso me chamou a atenção logo de cara, assim, tipo, eu preciso trabalhar isso daqui do ponto de vista do método. Isso, porque é aquela noção, né, do conhecimento é poder, né? Então, se eu tenho acesso a isso, vocês não têm, então quem tem a verdade, isso aí que a gente pode pensar, essa noção de verdade, sou eu, né? Então, vocês têm que acreditar. Então, ele vai numa hipótese dessa, né? Se ele trabalha isso como se o Freud tivesse visto coisas que preferiu não desviou ali a teoria para não trazer aquilo à tona de alguma forma, né? Da questão dos abusos sexuais. E ele caiu numa espécie de desprestígio, né? Ele Isso, foi convidado a se retirar dos arquivos, do trabalho com Freud. Hoje ele isso. escreve coisas meio de autoajuda. É Ah, um tá. negócio
tem uma certa carreira dele que acabou. Ele faz outras coisas da vida. Faz, Mas aham, aham. com arquivos de Aí, psicanálise ele não trabalha mais desde então. tá. E aí, bom, a gente está falando dos arquivos de psicanálise, né? Assim, enquanto psicanalistas, isso para a gente é fundamental para pensar não só a história, passado, mas o futuro, né? O que que a gente pode pensar de futuro para a psicanálise também, né? Considerando o contexto político, enfim, como você estava falando do contexto político, né? Que você escreveu isso, muita tensão, muito, né? A gente, enquanto psicanalistas, pensando a própria prática naquele contexto social e político foi algo muito tenso também. E aí eu fico pensando, o que você pensa da importância mesmo dos arquivos da psicanálise, qual a importância de pensar esse tema dos arquivos, né? Assim, como que isso para você fica assim como importante? Porque a gente. Acho que o primeiro ponto é assim, sendo da psicologia, né, vindo da psicologia, me tornado psicanalista, eu não tinha nenhuma preparação em pesquisa com arquivos, né? Uhum, Me tornando um pesquisador, inclusive mestrado, doutorado, fiz tudo na psicologia clínica da USP, né? uhum, Então, assim, para mim era uma espécie de grande aventura me, me enfiar nos arquivos e ver o que eu conseguiria extrair dali, um pouco inspirado pelas coisas que eu estudava de Foucault no mestrado. Eu vim um pouco desse lugar de interesse por história e eu queria tratar dessa materialidade arquivística. isso. Eu acho que foi super importante porque o arquivo ele tem uma qualidade que as fontes secundárias, os textos, né, que a gente lê dos historiadores, digamos assim, da psicanálise, o arquivo ele tem uma qualidade que a fonte secundária não consegue dar, que é uma espécie de surpresa. Não foram poucos os arquivos que eu simplesmente não imaginava que eu fosse encontrar. Ah, Quando a gente lê os historiadores da psicanálise, que eles, por sua vez, fizeram é. pesquisas arquivísticas, a Uhum. gente já tem a interpretação do arquivo. Né? Isso. Quando você pega o arquivo em estado bruto e ele te arrebata, por assim dizer, você fala assim, bom, o que que eu vou fazer com isso? Né? Hum, Isso, para mim, é o que é mais encantador e mais fundamental da gente fazer pesquisa com arquivo. Claro que tem gente que faz minhas fontes de inspiração, Lúcia Valadares, Cristiana Facchinetti, enfim, tem um conjunto de autoras e autores da história da psicanálise do Brasil que fazem isso muito bem há muito mais tempo que eu, diga-se de passagem. hum. E eu sempre li, né, o que elas produziam. Eu queria fazer o que elas faziam, Ah, sabe? sim, inspiração. Aham. É. E aí esse arrebatamento assim da fonte primária do arquivo, você fala, bom, eu não posso fingir que eu não vi, eu vou ter Hum, que lidar com isso. Trabalhando com arquivos secretos da ditadura, a qualidade de material assim, situações traumáticas, né, da vida institucional brasileira, enfim, uma coisa muito difícil, que eu não podia negar. Apareceu para mim, veio na minha pesquisa, como eu interpreto esse arquivo, como ele se encadeia com outros arquivos. E a hum, partir do encadeamento de arquivo A com arquivo B, com informação C, com biografia D, você vai conseguindo compor a história e fazer algo, sei lá, minimamente novo, minimamente relevante. Né? Cada vez mais eu tenho notado um interesse por história da psicanálise, em crescente, assim, é. crescente. As pessoas se interessando cada vez mais pelo estudo da história da psicanálise e tal. Eu queria que fosse um pouquinho mais para arquivos. Arquivos, Porque as pessoas têm muito interesse e vão ler os historiadores, outros. né? Isso, Mas não isso. necessariamente fazer o que eles fazem de Exato. meter a mão nos arquivos e tal. É apaixonante, assim, é uma coisa, pode de fato redimensionar como você falou, né, do futuro, né? É. Pode abrir uma trilha diferente para a gente pensar o futuro E- da psicanálise, o futuro de uma prática Prática. clínica, enfim, de uma teoria, Hum. e aí para qualquer direção. Né? Exato. Figuras que a gente idolatrava, talvez cumprindo papéis ruins durante a ditadura, nefastos, pessoas que a gente não dava muita atenção foram assim da mais Hum. é, da resistência, né, ao regime, das mais interessantes.
Então, assim, a gente vai reequilibrando também um pouco as forças e aí vai abrindo o caminho, né, para a gente pensar o que pode ser o futuro da psicanálise, Uhum. nesse compromisso da psicanálise com o horizonte democrático, né? Não Exato. pactuar com regimes de exceção, coisas do tipo, que é o nosso Exato. compromisso político maior, no final das contas, né? Exato. É fundamental, né, poder pensar o que aconteceu, né? Assim, eu acho que quando você fala que tem esse material ali, não sei se a gente pode chamar de material bruto, mas é o material ali que você tem acesso, né? E que precisa de um trabalho ali em cima daquilo, né? Assim, é uma leitura que você faz dentro de um recorte de uma pesquisa também que você faz, né? Assim, porque você pode ir para mil caminhos, né? A partir daquele material que você tem acesso. Isso é Inúmeras fascinante. possibilidades, né? Assim, então por isso tão fascinante. Muito bom. Legal saber um pouco como é, né? E o que que você entende então da importância, né? Para estudar e eu imagino que você acha que quem está interessado em enveredar por esse caminho dos arquivos, isso é muito difícil, assim, ter acesso é muito difícil. Como que você acha isso de vindo dessa pesquisa? Eu acho que assim, duas coisas, né? No meu caso, eu trabalhei com arquivos públicos, o que foi, Uhum. na verdade, uma bênção, sei lá que palavra usar, Ah, porque no momento de isolamento social, durante a pandemia, não tinha como, não teria como fazer uma pesquisa se eu precisasse visitar os arquivos físicos, que eu até visitei antes da pandemia. tá. Mas o fato de ter arquivos digitalizados que eu consegui acessar, sabe, do meu computador, isso foi assim, isso salvou minha pesquisa durante a Nossa. pandemia, e também o isolamento social fez com que eu entrasse de cabeça nessa pesquisa arquivística. Fiquei com medo até de não sair de tão de Hum. cabeça que eu entrei. Sim. Mas e tem um segundo ponto que eu acho que a gente ainda precisa. Tem outros capítulos do livro que apontam um pouco para isso. O próprio capítulo da Belinda, da Hum, Lúcia Valadares, que é assim. As instituições de psicanálise também têm suas sessões de documentação, isso. suas sessões de arquivo, e seria muito importante que elas também assumissem um compromisso, né, com a produção de conhecimento e com o fortalecimento do caráter democrático da psicanálise, quer dizer. Seria muito importante que aos poucos elas fossem se habituando à ideia de que abrir os seus arquivos para pesquisa não é um Hum, problema. isso. A gente está Isso. todo mundo no mesmo compromisso. Exato. Não é. Existe um receio muito grande, né, das instituições de que, enfim, o pesquisador universitário, quando vai estudar um arquivo, ele vai destruir a reputação, ele vai fazer qualquer coisa do tipo. Até Não é, o pesquisador não é um assassino de reputações. Está isso. fazendo uma pesquisa. Se dependendo do material que ele encontrar, ele vai interpretar aquele material. Mas ele não vai Uhum, assassinar reputações simplesmente porque deu na telha dele, né? Só se o material que ele encontrar. uhum, Então, fica sempre esse impasse assim das instituições manterem o segredo, que é uhum, interessante para elas, mantendo o poder, né? isso. E o pesquisador tentando se virar Exato. ou com o pouco que ele tem, o pouco que deixam ele acessar, ou com outras fontes arquivísticas, que foi essa solução que eu dei para minha tese, né? E eu acho Arquivos que revelados e por aí vai. e tem uma coisa que você fala no capítulo que eu achei assim também importante pensar, né? Porque tem um impasse, né? Que eu acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de psicanálise, atender pacientes, né? Tem essa coisa do sigilo, né? Do não reconhecimento dessas pessoas, no reconhecimento no sentido de nomeação, de isso vir a público. E você comenta isso no capítulo, né? Do quanto que isso também serve como um argumento para que se não tenha acesso a esses arquivos, né? Das instituições, enfim, não, porque tem a questão do sigilo dos atendimentos, tem a questão, né? Então, isso fica em risco, né? Então, isso também. E aí é uma linha muito, muito tênue, né? Da gente pensar essa questão do sigilo, né? Assim, e você traz isso, né? A, Se a gente... a Lúcia Valadares, que, enfim, é uma dessas minhas fontes de inspiração, teve na minha banca do mestrado, do doutorado. A gente conversou algumas vezes, inclusive na defesa isso apareceu, né? Ah, Que é o impasse da história do tempo presente, mais ou menos uhum, assim. O sigilo ele vira um álibi para manter os arquivos secretos, porque as transferências ainda estão muito vivas, as pessoas ainda estão muito vivas, né? Quer dizer, às vezes as pessoas sei lá, que eu estudei no período da ditadura, uma parte já não está mais viva, mas os é, filhos estão, os pacientes hum, estão. uhum, Então, se você trabalhar com, enfim, será que essas pessoas fizeram algum tipo de parceria com
com a ditadura, seja ideológica, seja direta, indireta, enfim. Sim. Você está tocando em temas muito espinhosos que tocam, no final das contas, não só no sigilo, né, dos casos, imagina, trabalhar com o diário clínico de um psicanalista do tempo da ditadura, né? Bom, Hum, pessoas estão vivas aí, hum, e tem essa coisa super delicada que é as transferências, a história que as pessoas têm. Muitas vezes vieram me perguntar depois que eu defendi a tese e tal. hum, Falaram, nossa, fiquei surpreso com a posição de fulano, foi minha supervisora, foi meu olha, analista, foi meu. hum, Aí você fala, né? uhum, Curioso, não imaginava, porque era uma pessoa tão pacífica, ou o ah, contrário, fala assim, nossa, sempre achei essa pessoa meio de direita demais, assim, porque, né? Então, as coisas foram aparecendo um pouco sim, no sabor da experiência, né? E são experiências muito recentes, isso é sempre muito delicado. Agora, é isso, né? O sigilo clínico ele tem uma função evidente, assim, de preservação hum, das identidades e tal, mas eu acho que usá-lo como um álibi hum, né, contra toda e qualquer pesquisa de arquivo me parece muito despropositado, porque tem uma característica que é fundamental da psicanálise, da clínica, vamos dizer assim, mas que, assim, do ponto de vista da história, o trabalho do historiador uhum, é uhum, um arquivo como outros, não é, sabe, não é, do ponto de vista do olhar para o arquivo, os arquivos clínicos, eles não são tão especiais quanto parecem ser para o olhar do psicanalista, sabe? aham, aham. É E é interessante. isso, a gente vai ter que lidar com o que cada um fez, cada um faz na vida. Uhum, Eu acho que a gente ainda precisa problematizar mais assim esse lugar, porque ele é um álibi que se generalizou demais, na ah, minha opinião. Entendo as razões pelas quais ele existe, tá. mas as pessoas estão só mantendo o poder e mantendo os Por um arquivos lado, secretos, né, isso, por causa isso. disso. É exato, é exato. Isso como um argumento, né, de ter acesso ou não dar acesso, né, a o que acontece, né, como prática, né, psicanalítica, enfim, isso é tão importante para a gente pensar o que que se tem feito, né, enquanto psicanálise, os atendimentos, e é interessante porque eu acho que na época né, do desgoverno, né, se a gente pode chamar assim, né, quando aconteceu, a ideia de que uma psicanálise apolítica, né, isso, não, porque psicanalista não, né, não tem, e você vai ver esses arquivos, espera aí, né, como que a política atravessa, né, os atendimentos, né, eu acho que isso também é uma forma de, confirma, né, assim, esse atravessamento da política na psicanálise também, né, de alguma forma. Super, total. Acho que isso também é uma marca de uma. Eu diria que assim, é uma marca de uma geração de pesquisadoras e pesquisadores assim que tomaram isso como um dado inquestionável. Assim. Sim. Psicanálise é política, Uhum. feita por outros meios, enfim, a gente pode até. Né, o Christian, que foi meu orientador, ele falava isso, né? A clínica é política feita por outros meios. Ah. Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, assume isso como um dado, né? Hum. Uma marca de uma geração. Eu lembro, por exemplo, a Miriam Debier, que foi minha professora, ela falava, quando a gente falava de psicanálise política, nos anos, sei lá, final dos anos 80, início dos anos 90, as pessoas falavam, nossa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Como se fosse um tabu ligar as duas coisas. Isso. Para a gente, assim, que recém cruzou os 40 anos de idade, vamos dizer assim, que está ali na meada de É. passagem, né? Ou já cruzou, no meu caso eu já cruzei, a gente já assume isso como um dado, está feito, né? A psicanálise é política. Uhum. E todas as produções que vêm acontecendo, né, desde essa geração anterior, estou falando de paulistas aqui, mas a gente podia citar cariocas, Jurandir de Freire Costa, Joel Birman, enfim, tem um conjunto de autoras, autores dedicados à relação entre psicanálise e política. Isso chega pronto para a gente vai encarar esse problema assumindo a premissa: psicanálise é Exato, política. exato. Por exemplo, uma das coisas que foi muito legal, que foi acontecendo também durante o doutorado, Hum. foi quando a gente conseguiu publicar o livro da Elizabeth Andanto, que Ah, clínicas publicar públicas. depois.
Nossa, incrível. maravilhoso. E para mim foi uma grande vitória ver esse É, texto publicado em português, além de, né, depois de publicado, ele se espalhou, né? As foi, pessoas leem, desde a graduação estão lendo o livro da Dante, que se tornou uma referência e tal. Porque é isso, né? As circunstâncias políticas, elas inclusive determinam o que pode sobreviver, o que não pode, o que se pode falar sobre o que aconteceu, o que não se pode falar, né? Uma história que exatamente. poderia ter sido apagada, né? Exato. Dada a magnitude da ascensão do nazismo na Europa, Hum, pulverização dos psicanalistas, migração, exílios e tal, assassinatos em alguns casos, né? Essa história poderia ter se pulverizado por completo, mas veio uma historiadora da psicanálise pesquisar o que aconteceu entre 18 e 38, escreveu esse livro fantástico. As pessoas leem porque aquela história informa sobre o presente, exato. informa sobre o futuro também, né? Que É psicanálise isso. que nós queremos, afinal de contas, né? Por isso a gente precisa olhar para esse passado, né, Rafael? É tão importante pensar o livro, né, que vocês publicaram, o teu artigo, né? Acho que o meu interesse também em estar dialogando sobre isso é pensar esse futuro, né? O que que a gente tem como perspectiva, né? Pensando aí a política nos países, do quanto que as coisas estão tensas e muita coisa acontecendo agora, né? Eu acho que eleições e a gente não tem que ficar apático a isso. Eu acho que tem que ter sim, de fato, tem que ser discutido e não evitado, né? E não negado. Não, a gente não tem nada a ver com isso. Será, né? A gente não tem nada a ver com isso. Eu acho que é o teu trabalho, né? Pensar os arquivos, a história e poder trazer à tona, né? Passa por isso, né? De novo, de pensar esse futuro e se a gente tem chances de um futuro, se como as coisas estão caminhando, né? Por isso que é preciso conversar e dialogar sobre isso. Bom, então, e aí, Rafael, assim, voltando um pouco na questão do segredo, né, que eu acho que você traz um ponto no capítulo que eu preciso tocar esse início, né, falar um pouco do que é a dimensão do segredo, assim, acho que você até elenca alguns três tópicos, você fala essa dimensão em relação ao outro, né, que é relacional, você traz algumas coisas nesse sentido, o que é o segredo, né, por essa perspectiva. Me fala um pouquinho disso, que eu acho que é tão bacana pensar a noção de É, segredo. isso foi uma aventura muito legal, assim, também da escrita do texto, que foi a metapsicologia do segredo. Isso. Tem dois bons encontros que aconteceram quando eu fui me aventurar na metapsicologia do segredo. Um que é com uma autora que eu já tinha encontrado antes, digamos assim, que é a Pierre Lagnier, né? Tá. É a perspectiva dela do direito ao segredo, né? Ela Sim. muito sagaz assim o argumento dela, né? De que quando a criança descobre que ela é capaz de portar um segredo, isso é uma verdadeira revolução na subjetividade, né? Em primeiro momento, ela não só não tem noção de que o outro não domina o pensamento Uhum. dela, né? Ela de alguma maneira acha que domina, como esse pensamento ele é sobredeterminado pelo outro, né? Ela fala, Isso. a experiência do bebê passa um pouco por bebê chora e, né, o pai, a mãe, enfim, fala, isso é fome, isso é Isso. sede, isso é sono. Então, a nomeação dos afetos, da experiência, vem enfim, pela antecipação Aham. das figuras, das funções aí materno e paterno, né? Isso. Quando a criança descobre que ela tem um determinado pensamento e que se ela não falar, o outro não tem como descobrir, né? Aham. Ela Legal. começa a conquistar uma autonomia em relação a esse outro, né? Tipo, eu sei de algo que você não sabe, né? Isso. Quer dizer, nesse momento, inclusive, a criança pode reverter a posição de poder, ela vai brincar de reverter a posição de poder, né? Eu Ah. sei de algo que você não sabe, não vou te contar. O Hum. adulto fica refém da criança quando a criança saca que ela pode fazer isso com Olha. ele, né? Exato. Então isso é muito bonito, assim, a Pierre Lagnier tem mais de um texto, ela vai descrevendo um pouco o que é essa conquista do direito ao segredo, da formação na Constituição subjetiva. E um outro encontro que também foi muito legal, também era algo que eu Hum. conhecia já um pouco de antes, é essa tradição pós-ferenciana do Acácio Nuco, Hum. Nicolau Abraham e Maria Torocchi, sobretudo a Maria Torocchi, que é essa ideia de que o segredo, ela trabalha muito com o conceito de cripta, eles dois, né? Ah. Trabalham com o conceito de cripta, que é assim, existe uma certa dimensão do segredo que é uma espécie de código de conteúdo que fica dentro de um invólucro inquebrável.
que Ah, vai se transmitindo geracionalmente, né, ah, na forma de um indizível. uhum, uhum. Uma herança da teoria ferenciana do trauma, assim. O trauma ele vai Isso, se fala do dobrando. trauma. Antes disso, você está falando do trauma. Faz essa relação com o trauma, diferente. Pois é, isso é muito interessante, assim, porque é uma herança, né, possível dessa tradição húngara, digamos assim, Uhum. e que toca exatamente enfim, nesse problema que é o segredo encriptado, o segredo dos não ditos de uma história familiar, os segredos de uns não ditos, os não ditos de uma história, da história de uma nação, por exemplo. Aham. Que os temas que são sempre mais traumáticos são os mais indizíveis, os menos elaboráveis, eles vão dizer, né? A gente não consegue Uhum. elaborar. Ela fala, na Cássio Nuco tem uma imagem que eu acho muito interessante, fala assim, tem segredos, tem criptas que se instalam na nossa vida subjetiva como tumbas, são Uhum. tumbas intrapsíquicas. Tá. E a gente E- tem que lidar com esse segredo, dar um jeito de torná-los nomeáveis para que eles possam pertencer à cultura, para eu achei Uhum. as duas coisas muito interessantes para a gente pensar numa abordagem de trabalho com arquivos secretos. Maravilha. A nossa subjetividade, inclusive a história do nosso país, ela comporta essa dupla contradição, né? Uhum. Tem um lado que é o poder do arquivo, o poder de quem produziu os arquivos secretos, publicação desse negócio do Memórias Reveladas e tal, só foi possível sob circunstâncias políticas muito específicas, que Uhum. duraram pouco. Ah, Sabe o que aconteceu na história do país? Quando não, Comissão da Verdade, vamos ver. isso. O barco virou, né? 2016 o barco virou. Exato. Então, assim, é muito delicado como, enfim, como você toca em elementos do poder, né, quando Uhum. você vai trabalhar com arquivos, e quantos e quantas tumbas intrapsíquicas, quantos e quantos traumas, né, são passados de geração em geração, de histórias desconhecidas, né, na história do país. Começa na escravidão, começa Isso. na colonização, né, e atravessa o nosso tempo presente, indubitavelmente. Exato. E aí, só voltando nessa noção do direito ao segredo, né? Então, isso de um direito no sentido de uma subjetividade. O quão importante isso é para a própria subjetividade também, de você ter ali naquela, por exemplo, a criança, né? Que você dá o exemplo fantástico, né? De pensar, por um momento, ela tem o controle ali do que ela vai ou não passar para o outro, né? Isso é um direito, vamos dizer assim, o que a autora coloca, né? Nesse sentido. Sim, isso é muito interessante. E é um direito inviolável, né? Isso, isso. Enfim, tem várias formas da gente ler sei Uhum. lá, a tortura, né? Uhum. Uma delas, não estou nem dizendo que é a melhor, mas uma Sim. delas pode ser a violação do segredo. A pessoa não Isso. quer falar e você leva ela a um estado de violência, né, física e psíquica, a tal ponto que a pessoa revela um segredo que ela quer manter, né, com Uhum. Uhum. a ponto de, sei lá, as pessoas, enfim, na época da ditadura a gente sabe que as pessoas andavam com cápsula de cianureto, enfim, elas se matariam se tivessem a chance antes de, sob tortura, revelar algo que elas Revelar. não queriam revelar, né? Então, assim, um dos ataques, né, que um regime ditatorial, um sistema de tortura pode provocar no sujeito é exatamente violar o direito ao segredo. Sim. Sim. Enfim. Não, é isso. Eu acho importante essa noção que a autora traz e que você coloca muito bem. E um outro autor que eu gosto muito, que você também comenta no capítulo, Zimmel, não sei se eu estou pronunciando certo, né? Que é muito, Sim, ele adoro. traz aspectos É. fundamentais, assim. Eu selecionei alguns pontos aqui. Tem um termo que ele fala, eu traduzi como encobrimento recíproco. Não sei como vocês traduziram, né? Que é o reciprocal concealment, algo assim. Para pensar também como um acordo, né, que existe ali no laço social, algo que você traz isso também no capítulo, que eu acho que nessa perspectiva do Zimmel. Uhum. O Zimmel é dessa sociologia sensível, né? Eu acho absolutamente encantador. Fantástico. Eu gosto muito de ler. Gosto muito de ler a sociologia clássica de maneira geral, assim, mas esse texto dele da sociedade secreta, a sociologia do segredo, eu acho muito, muito bom. E é exatamente isso, né? O segredo ele é relacional. Você vai Sim.
organizando pactos de segredo, né, na vida social, a ponto de poder formar sociedades secretas. Isso. É interessante que isso, inclusive, faz parte da história da psicanálise, né? Também, Comitês exatamente. Olha como secretos. isso se repete. Exato. Se repete de alguma forma, né? Pois Na é. própria história da psicanálise. É muito interessante. O Zimmel, ele me abriu assim uma frente que foi interessante, né, para escrever esse texto, que foi pensar nessa dimensão do fascínio do segredo. Uhum. Se conecta um tanto, né, com a perspectiva da Pierre Lognier, né, de que Isso. quando você porta um segredo, o outro ele pode ficar fascinado, achando que aquilo é a coisa mais importante, a verdade última que precisa ser revelada sobre determinadas coisas. Mas esse fascínio que portar um segredo gera é parte do exercício do poder. Uhum, Eu uhum. sei de algo que você não sabe. Pois é. Será que isso é tão importante assim? Você tem que Hum, ter você não pode se deixar capturar pelo fascínio do segredo. hum. Pode ser importante, pode não ser. A criança Uhum. pode estar blefando, É, né? exato. Os arquivos também podem estar Sim, blefando, isso, sabe? isso. E aí, falando em arquivos, indo, a gente já vai fechando aqui a nossa conversa, mas tem algo que você fala, né? E que a gente não deve ser ingênuo, os arquivos nunca são neutros. E isso vai um pouco, não contra, mas isso traz um impasse não, mas o que você disse lá no início, né? Assim, como se fosse um material bruto, né? Assim, e aí, o que que você pensa disso, que não são neutros? Não, eles nunca são neutros. A gente fala do material bruto, mas a gente tem que lembrar que os arquivos foram montados com um determinado propósito, né? O arquivista, né, o diretor do arquivo, compilou certos arquivos, enfim, organizou de alguma maneira temática e tal, com recortes, excluiu alguns em favor de outros. Então, quer dizer, o bruto ele já é meio pré-selecionado. Uhum, exato. Isso acontece em todo e qualquer arquivo. A gente também não pode chegar ingênuo nesse sentido de, não, vou trabalhar com os arquivos do SNI, no meu Ah, caso. Os arquivos da SNI não são portadores da verdade. O que se produzia não era verdade no SNI, se produzia suspeita. Suspeito que fulano de tal tem ligações com o Partido Comunista, com uma entidade clandestina, com a luta armada. Quer dizer, uma produção de suspeita em cima de suspeita em cima de suspeita, que eles iam qualificando as suspeitas, né? Tipo, hum. essa aqui é confiável, Vai- mais confiável, menos Níveis confiável, de. Aham. né? Uhum. E aí, assim, se você chegar e falar assim, nossa, encontrei um arquivo que. Aí você vai ver a confiabilidade que eles colocavam era baixa. Aí você vai tentar cruzar com outras fontes, não parece bater direito, não confirma, sabe? Hum. Por isso que você tem que estar sempre cotejando os arquivos em série, né? Se não Hum. embarcar muito. Não, ele chegou na minha mão puro e. Isso, Não chegou. exato. Acho que é isso que você vai dizendo, né, então, dessa neutralidade, né? E de novo eu penso na psicanálise, né, da neutralidade, né, assim, que é de alguma forma, uma ilusão nesse sentido, né? Tem algo ali que já está atravessado também, né, enfim, só de ter organizado, por exemplo, os arquivos, você vai dizendo, né, já tem ali um atravessamento, um objetivo, enfim. É bem parecido. A neutralidade é uma abstração, né? Exato. Na prática, não E é. cada vez mais claro, exato, né? Do neutro, ou enfim, do pensar esse lugar da neutralidade, né? Principalmente na psicanálise, que é o que interessa também a gente. E tem um outro termo que você coloca também, que eu acho que é o shame management. Não sei se você vai lembrar, que é e a falsa narrativa de que os brasileiros não têm interesse na sua própria história. É, isso é uma. Tem algumas pessoas que trabalham, né, com pessoal da sociologia e da história da ditadura, trabalham um pouco com essa ideia de gestão da vergonha, né, Ah, como uma espécie de princípio formador dos arquivos da ditadura, porque é isso, houve muitas disputas, né, para que esses arquivos pudessem vir a público, né, sim. e disputas que acontecem desde, se a gente lembrar de uma peça bizarra, medonha, né? Inclusive do ponto de vista intelectual, que é o Orville, né? O livro ao Hum, contrário,
Os ditadores tentaram fazer a história da ditadura com a sua versão, dizendo que não aconteceu nada, que isso é uma grande viagem da esquerda, etc. Essas disputas de narrativa sobre o período Isso. ditatorial acontecem desde, inclusive, a própria ditadura. Exato. Então, essa ideia de gestão da vergonha é um pouco também para a gente ter uma perspectiva crítica sobre os arquivos, né? Hum, Existe uma certa dimensão da vergonha que aconteceu, tá. sobre o que aconteceu, que, enfim, de preferência é melhor que ela não se torne tão pública assim, né? Pública Ah, peronomútil e tal. ah, Então, a pesquisadora Jofili trabalha com essa ideia. Eu precisaria lembrar agora, não estou lembrando bem de cabeça, mas tem as referências lá no texto de sim, sim, sim. referência quem trabalha com essa E, ideia da questão do vergonha. Diga. E se eu entendi bem, acho que tem, quando você está falando disso, né, dessa gestão da vergonha, e que essa ideia de que os brasileiros não têm interesse em saber, algo como até um mito, assim, será que os brasileiros não têm interesse em saber sobre a própria história, assim, de se revelar também questões da ditadura, do que aconteceu, de poder vir a público, né, enfim, a gente teve a Comissão da Verdade, né, enfim, isso que cai, né, tem uma série de coisas, mas de um mito, não sei se aí foi uma leitura que eu fiz também, você me diz, mas será que os brasileiros não querem saber, né, dessa história? E que talvez isso não é mais um argumento também para não se falar sobre, né? Não trazer à tona, né, o que aconteceu, enfim. Principalmente Pois é, época de ditadura. sim. Eu gostaria muito que os brasileiros se interessassem sim pela sua própria história. Ainda que de tempos em tempos a gente se decepcione. Aham. Sei lá, teve agora 60 anos do golpe de 64. E o próprio presidente Lula falando, não, não vamos entrar nessa seara, deixa, agora tão difícil reconquistar um certo estado de, sei lá, estabilidade política, agora a gente vai mexer nesse vespeiro, deixa, passou 60 anos, depois a gente... Aí você fala, as pessoas que poderiam encorajar o interesse estão desencorajando, sabe, uma Isso. posição, do ponto de Isso. vista político, lamentável dele. Tem que olhar, sim, são 60 anos do golpe para que ele não se repita. Pelo menos é uma tentativa de que ele não se Aham. repita. Ah, Então, assim, eu costumo oscilar entre o otimismo e o pessimismo. Assim. Às vezes sim, eu, sim. estamos ganhando mais interesse e às vezes eu vejo essas posições e falo assim, poxa vida, estamos perdendo o pouco que ganhamos até agora. É, Eu espero, pelo menos no campo da psicanálise, eu estou mais então. otimista nesse momento, assim. Eu acho que a Talvez, tua pesquisa, né, os livros assim, publicações assim, são o que vem de otimismo para a gente, né, para continuar falando sobre e pensando sobre, né. Eu vejo como lado otimista assim, né, quando a gente tem publicações nesse sentido, porque senão, se não é dito, né, se não é falado, não é pesquisado, né, a gente cai nessa repetição, né, como a gente estava falando de trauma também, né, do que isso passa por gerações, do que isso atravessa gerações e permanece ali, né, esse trauma, eu acho que também acontece com a história, né, de alguma forma também do Brasil e da psicanálise, que se entrelaçam, né, também. E para ir fechando, a gente está no horário aqui, não quero também te prender muito mais. estou tranquilo, diga lá. Não, não, Temos tempo. não, não, tô pensando no horário também, mas assim, quando você vai trabalhando, né, nessa noção dos arquivos, aí eu separei um trecho que você diz também, que eu acho legal, que é os arquivos da psicanálise devem ser disponibilizados para reforçar o princípio da transferência, que eu acho que é o que a gente falou lá no início, né? Assim, de poder trazer de novo esse princípio da transparência relacionado ao campo democrático, né? A gente pensar so- é, pensando politicamente, mas também na psicanálise, né? Assim, acho que você vai, pelo menos o que eu vou entendendo desse fechamento do capítulo, né? De trazer essa perspectiva da transparência, né? Da importância disso. Uhum. A transparência como um princípio democrático por excelência não ameaça o sigilo da cliente. Sim. Como a gente, sabe uma coisa? Parece que a gente tem medo um pouco da ideia da transparência. Não tem por que ter. A transparência ela é um signo do nosso compromisso com o horizonte democrático, sabe? Exato. Transparência não é dizer para os analistas falarem o nome de seus pacientes, não é Isso. isso, sabe? Tipo, tem uma certa ingenuidade estratégica, menos ingênua do que parece, né? Nessa Uhum. defesa intransigente da, da, da opacidade, né? Contra a transparência. Eu acho que não,
eu sou pró-transparência, eu sou pró-arquivos públicos. Se em algum momento as instituições também, né, vierem a se engajar nessa coisa de publicizar seus arquivos, disponibilizar para pesquisa, acho que a psicanálise só tem a ganhar, né? Assim como também com a produção de textos como esse, tem uma coisa que foi muito legal de. Muita gente falou assim, pô, mas publicaram primeiro em inglês, depois em português, demorou acho que uns 2 ou 3 anos. Ah, aham. E foi muito legal ver a recepção que teve nos países de Ora. língua inglesa. A Belinda, ela teve com o Steven no. Eu não pude ir. Ah, No Museu do Freud, que teve agora ai, gente. uma exposição, né, organizada Em pelo Londres mesmo, lá Oi? na casa dele em Londres. Na Ah, casa dele em Londres, Freud na América Latina, uma exposição super interessante do nossa. Plotkin, que é um dos autores do texto, com o Mariano Rupertus, do Chile. Eles fizeram o lançamento do livro lá, Nossa, no Museu do Freud de Londres. Teve uma repercussão, as pessoas estão lendo, estão comentando, sabe? Saiu resenha numa revista norte-americana. Assim, bacana. o Paul Beer, meu amigão daqui. Aham, aham. É super legal você recolher os efeitos e falar, pô, mas o pessoal do Brasil não, agora vai ler que tem saiu. E de fato é uma questão importante, né? Assim, a publicação em inglês, né? Quem tem acesso a isso, né? De uma história, né? Que passa por essa pesquisa no Brasil, né? Assim, né? O livro né? Sobre esses arquivos ou a história da psicanálise, né? No Brasil e interessante essa escolha, né? Da publicação em inglês. E aí, alguns anos depois em português, né? Que é o que está saindo É. agora. E vocês têm planos dessa divulgação aí, Rafael, assim, de algum, agora que tem em português, de alguma forma, A gente está fazendo no ritmo assim, no ritmo possível. Hum. É, a editora, enfim, também está super engajada aí no trabalho de divulgação e vamos ver. Eu Tá. acho que as pessoas estão acessando. Tenho notícias pela editora que tem tido encomendas, o pessoal está lendo. Sim, eu acho fundamental e eu acho que é isso, o trabalho de divulgação agora em português é bem interessante, assim, para o pessoal que está aí, né, poder dialogar sobre esses temas tão importantes, né? Vai dando notícias pra gente do que vai ter aí não sei, de repente, encontros, eventos sobre o tema que a gente divulga e coloca aí, que eu acho que é importante. Que legal, obrigado, Maria. Imagina. E antes de encerrar, eu sempre pergunto assim: bom, eu escolhi tópicos que para mim se destacaram na leitura, né? Do artigo, do capítulo, enfim. Mas tem algo assim, Rafael, que você de repente a gente não colocou, que você gostaria de trazer ou comentar, enfim, eu sempre deixo aberto também para esse fechamento, né? Quem, o autor, né, ter essa também liberdade de repente trazer algo que a gente não trouxe, não comentou, enfim, fique à vontade. Não, enfim, eu encorajaria uma leitura não exatamente do texto, mas do livro como um todo, né? Uhum, Dos meus colegas, tem textos realmente muito bons, assim, é um livro muito rico, assim, de consequências, de olhares, né, perspectivas sobre a história da psicanálise no Brasil, né? Alguns eu citei são autores aqui, o Christian, uhum, o Mariano Plotkin, da Argentina, a própria Belinda, tem textos com o Steven Frost que são muito interessantes, publicados. Aline Rubim, Fernando Figueira, Raquel Morales, enfim, não vai dar para enumerar todo mundo. Mas esse grupo de pesquisa que a Belinda orientou, de mestrados e ah, doutorados, sim. sobretudo doutorados, são bem legais os capítulos que eles escreveram. Eu acho que é um livro muito rico, assim, para quem se Hum. interessa por história da psicanálise no Brasil, vale a pena dar uma piada geral, assim, porque é isso, somos poucos, no final das contas, que trabalhamos com Isso. arquivos e metemos a mão na coisa. Mas eu gosto muito da nossa O turma, vamos tema. dizer assim. Aham. Que bom, que bom. Rafael, te agradeço você ter topado participar. Eu sempre digo que para mim eu sempre aprendo muito com os diálogos, assim, né? A gente tem essa chance de ler, né, outros temas, de repente não é o tema da minha pesquisa, mas são temas importantes, atuais, né? Então, de novo, te agradeço e espero que no futuro próximo a gente possa dialogar mais, seja com outro livro, um artigo, enfim, você vai ser bem-vindo aqui, viu?
Com certeza. Obrigado, Mariana. Tamo junto. Quando Imagina. quiser, só avisar. Tô por Tá aqui. ótimo, Obrigado aí tá ótimo, pelo convite, pela oportunidade do diálogo. tá ótimo. Obrigada.